Ficar a declarar. Flight 18, revelações, Francisco, essa semana. Foi o que foi. Foi o que foi. Foi o que foi, porque também é assim. Vocês nunca sabem quando é que nós estamos a gravar isto. Para vocês, isto é sempre domingo às 3 da tarde. Mas eu na última semana, desde que gravámos o último podcast, vi o Benfica a perder e dei um jeito às costas. Portanto, não está a ser assim tão positivo quanto isso. E isto pode ter acontecido em 7 dias. Como pode ter acontecido Em em 2. 24 horas. Exato. Pronto, é isso. Olha, antes de mais pedir desculpa aqui pelo áudio. E estou a ver que a queima das fitas poderá eventualmente ser Ser adiada. adiado. Porque, Mas, spoiler alert, estamos no início da semana. Hoje é exato. segunda-feira. Nesta altura já sabemos se foi ou não. Sim, porque, malta, eu já queimei as fitas. Podem-me dar os parabéns, obrigado. Exato. É finalista. Sabes o que é que podíamos fazer? Eu agora dizer, correu muito bem, cortar. Correu muito mal, cortar. Correu assim, cortar. Tinhas todas as hipóteses. Sim, que é para mantermos as hipóteses todas e depois escolhemos a correta. Isso é bem pensado, isso é bem pensado. Olha, pronto, então olha, sendo domingo, ontem, alguém foi campeão. Sim. E hoje Quem? estamos em eleições. E hoje estamos em eleições, portanto, malta que nos está a ouvir, vão votar. Sim. Ainda têm, portanto, isto sai às 3, ainda têm 4 horas para votar. Mesmo que ainda estejam de ressaca do Marquês, é pá. Acontece, vão votar levantem-se, mesmo. vá. Exatamente. Então, mas esta semana como é que foi? Queres começar pelo tema de joguinho de Benfica Sporting? Sim, pá, olha, fui ver o jogo às relotes. Sabes o quê? Eu só fui 2 vezes na minha vida às relotes, ver jogos. Ok. Não, uma coisa é ir lá antes Sim, do jogo sim, e depois ir para o estádio. Ver São João. Sim. Uma vez foi para aí em dezembro, que era um jogo qualquer para a taça que não interessava a ninguém, Uhum. em que às tantas fiquei só eu e a malta com quem eu estava lá sentados numa volta a ver o jogo. Ok. Foi fixe. Desta vez estava lá boa gente. Yeah. Não, estás bem a ver? Quando o Benfica marcou, eu vejo um gajo que não era de uma relota a pegar num barril e a atirar o barril ao chão. Pá, nós basicamente, não sei se perceberam, nós estivemos juntos nos relotes. Sim, é verdade. Pá, Mas foste ao estádio. eu fui ao estádio, fui dos privilegiados. Pá, mas foi um dia que tinha tudo para ser perfeito, só o resultado é que não foi perfeito. Não é? Mas eu até curti. Aquele programa de ir às relotes, uma jola, uma bifana, jantar. Sim, E jantámos bem. É que eu estava numa vibe clássica. Sim, Bifana, jola e bitoque, pá, não há muito mais sim, português não do que engana, isto. não falha. Agora, Aparecemos na o Sport que eu achei foi, exato, era isso que eu ia dizer, aparecemos na Sport TV, portanto, nesta altura já não vai dar, portanto, é um bocado irrelevante, mas nós aparecemos e ainda falámos ao longe e esquecemos de falar do nosso podcast, portanto, peço desculpa, não aumentámos as nossas visualizações. Estamos a eles divulgar. Exato, portanto, ficamos a contar com o vosso apoio. Pá, mas olha, foi uma semaninha que começa logo mal para mim. Começando com esse jogo, começou mal. É que tu ligas mais do que eu. Sim, eu dormi mal nessa noite. Eu não, eu dormi muito bem. Na anterior, nessa mesma noite, pá, e estou um bocado aqui ansioso até. Estás down. Só para saber tipo, o que é que vai ser. Quem é que ganha? Eu neste momento só quero saber quem ganha. Estás a ver? Ok, mas é que é só curiosidade. Não, o que é ganhar ainda. Ok. Mas quer saber só quem ganha. E, portanto, Eu para mim já é um bocado irrelevante, porque eu naquele momento estava investido. Sim. E agora pá, ok, agora bora lá ver. Eu também já não vou. Yeah. Não vou estar lá. Sim, pois. Estás a perceber? Para mim é um bocado Sim, percebo perfeitamente. indiferente neste momento. Pá, olha, tenho uma das primeiras coisinhas que tive nesta semana foi quando estava a vir do jantar. Sim. Tu saíste. Sim. E a seguir eu vim e apanhei tipo um Uber. Pois é. E pá, imagina, o Uber estava com a camisola do Benfica. Bacana. Só que o homem tipo tá, voa bem Sim. e do nada o Uber começa a falar crioulo. Não. Chamada de crioulo. Chamada em crioulo. E eu estava tipo na parte de trás do carro e era tipo, estava-me a rir, mas eu não me queria rir. Ok. Porque foi hilariante, tipo, estamos bué da bem, Sim. do nada, e eu vi que ele era de Benfica, então eu disse, também estamos juntos, e ele, tipo, eu vi que a resposta foi claramente de alguém que Sim. falava maioritariamente crioulo, mas assim que ele está a falar uma chamada, Ok. e fala só percebo. crioulo, eu tive-me a rir o tempo todo. Depois ele mete música,
Ok. E era tipo aquela música mesmo Sim, sim. de Kizomba, estás a Sim. ver? Então nós íamos no carro, era tipo aquela musiquinha de Mas isso é Kizomba. fixe. Mas ao menos, por exemplo, ele já está à espera que ninguém entenda crioulo. Ou que a maior Pois, parte das pessoas não entendam crioulo. O problema é quando tu estás quando tu vais ao lado de um Uber yeah. que está a falar uma língua que tu percebes, quer seja inglês ou português. Sim, sim, Pá, sim. uma vez apanhei. Estava na cidade universitária e precisava de ir para a Expo. Uhum. Então estava com mais malta, apanhámos um Uber. Pá, e o Uber, assim que nós entramos, ele atende um telefonema e basicamente eles começam a falar mal de uma terceira pessoa. Começam. Ah, se este gajo não vale nada, não sei o quê. Ah, E a gozar com ele. mas em português? Claro, era brasileiro. Epá, e eu a perceber tudo. Aí é bem, isso é E péssimo. aquilo a dar-me vontade de rir, porque depois usavam Sim. dicas engraçadas. Sim, claro, claro. Estás a ver? Percebo perfeitamente. De género, eu presumo que a pessoa fosse gordinha, porque eles disseram, aquele entra na piscina, sai a água toda. Este tipo Aí é de coisas, bem. pá, dá para rir. Sim. Agora, qual é que é Dá. o problema? Tu não queres dar a entender que estás a ouvir a conversa Sim, sim, da sim, outra sim, pessoa, sim. porque eu ia no banco da frente e depois o resto da malta ia no banco E de no trás. banco de trás. E eu não queria dar a entender ainda por cima, porque os outros rirem-se lá atrás, ok. Sim. Isto é um bocado como na escola, tu não te podes rir se estás na fila da frente. Sim, Se sim. estiveres lá atrás, podes estar a Claro, rir e fazer claro. É. o que bem entendes. Pronto, e era um bocado chato. Pá, olha, outra que também me aconteceu, porque foi engraçado, tipo, tu saíste e eu atendei bem ao Uber, Ok, o Uber chegou, sim. éramos 4 pessoas a entrar no Uber e ele vira-se, eu não levo 4 pessoas. Porquê? E ele, a Uber não deixa. E eu, desculpe, a Uber não me deixa levar 4 pessoas. E ele, não, não é a Uber que não deixa, eu é que não quero. Como E assim? um amigo meu, tipo, virou-se e disse assim, é? Então olha, não leva 3, não leva 4, leva 0. E fechou a porta. E disse-lhe, e cancela a viagem. Mas isto aqui, Sim. na teoria, era tudo muito giro. Sim. Qual é que é o problema? É que nós estávamos num sítio onde não dava para apanharmos Ubers. Pois, Portanto, tivemos que esperar mais 10 minutos por um Uber. eu nunca apanhei Ubers ali. Pois, sabes porquê? É que o trajeto. Eu não quero bocado dizer, fora. eu não quero dizer onde é que é, mas. Não queres dizer onde é que estava? Não, porque o trajeto são 2 km. E 2 km apanhar um Uber é um bocado fútil. Não é não. Desculpa lá, não. É bem longe. Opa, não é? O quê? Dali até a tua casa. Na- É que são 2 km em que tens uma autoestrada pelo meio Sim. e uma montanha. Tu não te esqueças que tu vives no cume da montanha. Portanto, tu ainda tinhas de passar um vale e subir. Sim, estou a perceber, estou a perceber. Tu és um montanheiro. Pois não, Pronto. eu faço, Montanheiro que- eu faço desportos de alta altitude. Sim, sim. Sempre. Sabes o que é um montanheiro? Não, ok. É no Algarve. É a malta que vive mais na zona litoral. Uhum. Que são. Não sei como é que se chamam esses. Mas os que vivem mais para o interior, que é já na montanha, Por causa da. eles chamam os montanheiros. Mas é um bocado depreciativo, não sei. Eu acho que é um bocado. Mas é Serra de Monchique ou não? Não sei. Acho que Não sim. sei, mas eles chamam não, tipo. é ser Marvão. Mas eles chamam tipo. É ser Não, Marvão. não, esses aí são montanheiros. Ai, é bem. Sim, sim. Sério. Sim, a malta de São Bartolomeu de Messinos, Ferreiras e assim. Um grande abraço para quem nos ouve dessas terras. Sim. Deve ser um total de 0 pessoas. Pá, olha, tenho só aqui uma coisinha, e é a última informação Sim. da semana, que é, apareceu um TikTok, não sei se já te apareceu, Medo. de inteligência artificial, que é tipo, Sim. estás a par daquela série que é o Suits. Tô. E uma conversa, e é aquela série quando tu estás, tipo, uma cena em que tu sabes exatamente qual é que é a conversa, tipo, sabes Sim. exatamente qual é que é o episódio. Eu já vi a série 3 vezes. Ok. Gosto muito. É uma que tipo, basicamente o Harvey e o Lewis vão falar, estão a disputar um cliente Sim. e o Lewis faz uma cena nas costas para tentar ficar bem visto. Sim. E a inteligência artificial criou aquilo só que em modo Boss Baby. Assim, Então eles são bebés gigantes. isso é muito Então estúpido. imagina, é muito estúpido, mas muito hilariante. Até porque o protagonista da série, o Harvey, podemos considerar que é o protagonista. Mike. Mas depois o gajo sabe. Está bem, não interessa. Bem, coitados. Um é um careca, o outro tem uma crista. Um bebê com uma crista é hilariante. É impressionante, é impressionante. E depois manda-me. Tá bem, eu mando. Só não ponho aqui porque descobri que pá, acho que se Levas colocares levas strike. Yeah. Pois. E nós estamos a conseguir Não, passar os vídeos tens todos de sem parar. strike. Então e avançando para o tema de revelações. De revelações. Pá, por acaso, o meu tema, que é uma pergunta. Portanto, isto aqui é já o meu tema e a perguntinha, porque, Ok, porque eu tive muito tempo a preparar isto, que é, pá, tu, à medida que vais crescendo, por exemplo, tu estás na escola, há coisas que não contas aos teus pais, tipo as neiras que fizeste e que não foste apanhado. Sim, claro. Não contas.
quando é que o crime prescreve e já é bacana tipo, contar isso como uma história fixe. Por exemplo, eu tenho uma que eu no outro dia contei ao meu pai e ao meu irmão. Ok. Eles riram-se muito e só me disseram: pois tu realmente só agora é que estamos a descobrir certas coisas. Yeah. E também agora por causa do podcast. Percebo bué da bem. Isto foi uma história, por exemplo, eu contei uma história que aconteceu no meu 11º ano. Ok. Acho que já prescreveu. Eu estou no 5º ano da faculdade. Sim. Basicamente a história era, escrever agora. eu tive uma visita de estudo no técnico, Aham. fiz a Avenida da República toda de gira, sem Ok. capacete, mas era tipo gira daquelas manuais, então cheguei a casa tipo, todo suado. Fiz isso, tivemos a visita de estudo e depois o que é que fizemos? Apanhámos giras elétricas, porque depois tens a Alameda do técnico a seguir à visita de estudo. Tínhamos a Alameda e qual é que era a nossa diversão? Era na relva, pegávamos na gira, descíamos aquilo tudo a abrir, gira, a pedalar, a acelerar. O objetivo era ver quem é que fazia o maior drift lá em baixo. Ok. E depois, como era uma gira elétrica, não gostava a subir. Portanto, a brincadeira era muito Estou a gira. perceber, sim. Até que alguém se aleijou, acho eu. Estás a perceber? Mas, Eu contei esta última parte ao meu pai. O meu pai riu-se, achou, ok, isso é muito estúpido, mas tem graça. sim. E pronto, depois. Eu só conto agora histórias do secundário. Pois é isso, eu também. Histórias, ou seja, Também não tenho é um muito bocado do exagero, secundário. mas tipo, há agora histórias que se calhar na altura pensava, não é super importante contar, Sim. e agora saem à mesa tipo com facilidade Pois e é pensa isso. até, olha, não é uma coisa assim tão má. Não, isto não foi assim tão mal. Estás a Pá, ver? não parti a cabeça. Foi na Sim. relva, por exemplo, se fosse no asfalto, Sim, extremamente estúpido. sim. Agora na relva, eu hoje em dia voltaria a fazer. Olha, Olha, por acaso era um grande vídeo para fazermos. para coisas ricas. Temos aqui alguns vídeos em calha para fazer. Sim, Por acaso sim, temos de sim. tirar E, um e dia. o do camarão. O do camarão. Mas o do camarão dá para fazer aqui. Já. Já? Acho que sim. Achas que dá nesta? Acho que dá. É capaz. Aqui um Sim, sim. setup. Pá, uma das coisas. Tem 2 pontos aqui logo iniciais de revelações. Este é o primeiro Chuta. problema. É que eu não consigo dizer revelações sem pensar. Há uma coisa que nós investimos neste podcast, mas há uma coisa que não dá para investir, que é na nossa dicção. É isso. É que é revelações. Sim. Mas a mim vai-me sempre para relevações. Nós viemos trazer aqui uma terapeuta da fala. Não estou a gozar, isso era um grande. Mas por acaso, olha, era giro, sabemos dizer nada a declarar. No meu colégio havia putos. Era hoje lá. Está bem, mas isso não é terapia da fala. No meu colégio havia putos que iam à terapeuta da fala, que era tipo: olha, agora vocês os dois vão sair e vão à terapeuta da fala. Eu também tinha isso. Havia não é? putos que não sabiam falar. Eu também tinha isso, mas lembro-me de ser a primeira vez que contactei com o bullying. Ah, Havia pessoas que tinham e era tipo, ok, estar a gozar com isto é chato. é bullying. Ok. Foi a primeira vez que. Olha, acho que mesmo foi a primeira vez que vi bullying. Mas uma das coisas que eu tinha é que, de facto, muitas das vezes grandes revelações Uhum. são descobertas. Uhum. Epá, e uma das coisas que eu descobri é que, e eu acho que não falámos disto no último episódio, e eu até tinha, mas por isso é que trouxe para este, que é Batanetes agora voltou. Ah, sim, tu disseste. Yeah. E eu fiquei a pensar nisto que é tipo, este tipo de séries que são um bocadinho do nosso cotidiano. Sim. Nós pensávamos, isto é muito giro. Hoje, eu na altura achava. Ok. Eu não via, eu não achava graça. Para A mim sério. era tudo aquilo que não passasse no Panda Big, SIC, Capa e Disney Channel. Ok. Eu não ligava muito. Depois via tipo Discovery. Gostava bué de ver o David Attenborough. Mas tenho um bom exemplo. Tu já viste, tipo, aquela série que é o Jessie, da Vi. Disney, tipo, agora recentemente. Ah, não. É que havia Não. coisas que há aqueles risinhos. E olha, Sim. falámos isto no último podcast, dos Sim. risinhos. Sim. Há coisas que há risinhos e não tem piada nenhuma. Não tem. E a minha pergunta, e era isto que eu queria pensar, que é, somos nós agora que não temos o mesmo mindset ou na altura as coisas estavam construídas de uma forma totalmente diferente? A mim sempre me irritou um bocado que me digam quando é que eu me posso rir. Percebo. Então essas séries, eu no Disney Channel via também um bocado, pá, os meus amigos vinham e Sim. eu tipo, ok, também gostava, Sim. genuinamente. Mas por exemplo, o meu irmão gosta imenso de ver Friends. Ok, também não acho bem. Tentei ver um episódio e é, vocês estão-se a rir em alturas que eu não acho graça, epá, não me obriguem a rir-me quando eu não quero, então não vejo. Sabes o que é que eu acho que é o problema de Friends, para mim? É que é uma série sem continuidade. Ou seja, Os episódios são estanques. exato. Mas por exemplo, os Simpsons é excelente. Mas eu não vejo ou seja, eu nunca vi Simpsons no sentido em que todos os dias vou ver um episódio de Simpsons. Eu via. Se me aparece um episódio, eu vejo. Friends para mim sempre foi isso. Por exemplo, se me aparece no TikTok, aparece-me tipo partes, eu vejo.
Ok. Mas eu consigo perceber em que temporada é que vai, Ok. porque aquilo mais ou menos sempre a mesma coisa, Sim. e se tu fores tirando umas pelas outras apanhas. E isso é Ok. uma das coisas que me irrita um bocado nessas séries. Pá, olha, uma outra revelação que eu tenho é chás, não é chás, festas de revelação do sexo bebê. Ah, Baby Shower. Baby shower. Sim. Mas eu gosto de baby shower para festejar a vinda do bebê. Eu não acho que seja necessário no baby shower tu Revelar saberes o sexo do bebê. da Porque eu acho que isso criança. é um momento bué dos pais numa consulta. Sim, mas eles depois vão revelar à família, não é? Não, com a família à partida está lá, não é? Não, na consulta não estão. Na consulta é que os pais sabem. Não, mas os pais. Não, ou seja, se calhar estão a explicar mal, que é, o, isto é o caso em que os pais descobrem no baby shower. Ai, dá para os pais não descobrirem Dá, até lá. metem num envelope e depois entregam um envelope a uma pessoa. É pá, isso não tem jeito. É estranhíssimo. Isso é muito estranho. Porque para mim, eu acho que aquele é o momento mais bacana. E há 100 anos o Baby Shower era o nascimento da criança. Exatamente, é tipo, olha. Isso é uma grande porcaria para o enxoval, porque tinhas que comprar para os dois. É tudo amarelo. Sim. É tudo amarelo. O branco. Mas deste pensamento aqui de descobrir Sim. o sexo do bebê, pá, eu não sei se tu acompanhas Fora da Lei, do Tiago Almeida. Epá, já acompanhei. Ok. Depois, passei a acompanhar quando ele passou para vídeo. Eu adorava o vídeo e ele acabou com aquilo em É, vídeo. agora é só áudio. Yeah. Epá, mas eu curtia muito daquilo em vídeo. É giro. Já viste o do Pedro Granger? É muito giro. Em que ele goza com o Pedro Granger É e com muito bom. o Pedro Granger fazer assim. É muito bom. É, É muito brutal. Bom. É verdade. Fazer um leão. É muito bom. Eu agora, cada vez que penso no Pedro Granger, é um leãozinho. É um leãozinho, sim, é verdade. É brutal. É verdade. Pá, mas o que eu tinha aí dele era que ele basicamente contou um bocadinho a história de como é que soube o sexo do Ok. filho. E basicamente ele foi de urgência ao hospital e meio que descobriu sem querer Ok. quando é que era. E acho que mesmo assim ele perdeu um bocado o momento que é a mulher soube primeiro, estás a ver? Ah, sim. Não ser tipo naquela consulta de olha, pais, agora vamos saber. Acho que esse também é um momento giro. E o baby shower para mim sempre me irritou por causa Eu disso. adoro ver fails de Baby Shower. Yeah. Fails de Baby O, Showers. o fogo não Sim. subir, essa parte é E melhor. houve uma que eles iam furar o balão, não é? Pá, e eles já tinham. Era um casal que já tinha uma filha. A filha está a fazer uma birra descomunal. Faz não sei o quê. A mãe distrai-se, larga o balão e o balão. E eles ficam assim todos. A pessoa que estava a filmar só começa assim a filmar o balão a fugir para o horizonte. E as pessoas todas assim a olhar e é tipo, ei, Isso é verdade. deixa. Oh, e quando sai preto? É que também já me apareceu esse vídeo que é. Não Eles se sabe. levantarem o balão, sai preto. Eu acho que não se sabe. Ou é um fail? É capaz, não foi. É capaz de ser um fail, eles enganarem-se ou não? Sim, sim, Não sim. sei, não sei. Mas sabes que é hilariante? Tipo, sair azul e depois só no dia descobrirem que era uma rapariga. Ah, sim. Isso era hilariante. Isso era muito bom. Que mais relações é que trouxeste? Olha, vem muito na linha da última que eu fiz. Porque eu há um. Ele agora já se foi embora, já não está em Portugal. Mas um tio meu vive em Angola. Depois, como cá os cuidados de saúde são melhores do que lá, ele veio cá, pronto, fazer uns tratamentos e depois voltou. Mas ele mesmo assim teve cá para aí um ano. Certo. Ele sempre foi um gajo muito caladinho. Pá, eu achava hilariante que é. Mas sempre disseram. Não, o tio é calado, não sei o quê, ele nunca falou muito. E é verdade, sempre foi esta a personalidade dele. E então, ele falava sempre em alturas muito específicas do dia, que era Ok. depois do pôr do sol, Sim. ou depois do pôr do sol ele falava mais. Mas normalmente era, tu almoçavas ou jantavas, e ele só falava na altura em que estás a levantar a mesa. E ele fazia revelações do género. Ele nunca teve carta de moto. E ele há um dia que revela, eu tive uma moto. E nós, como assim tiveste uma moto? E a minha avó também a descobrir, ele é irmão da minha avó. Ok. Como assim tiveste uma moto? E ele, então uma vez fui fazer um serviço. Pá, eles não deviam ter dinheiro, então o pagamento era para mim e para os outros todos, tínhamos lá uma moto para cada um. E nós, então e como é que resolveste? E ele, pá, aquilo era para aí a 300 km da minha casa, olha, aprendi a andar de moto. E o gajo aprendeu a andar de moto. Pois é verdade. Estás a ver? Ele fazia, mas era. Depois estavas assim 2 semanas em que não havia revelações e depois fazia outra. É pá, ali. Ah, mas tudo assim. Então eu, cada vez que era o momento de começar, e basicamente nós temos funções lá em casa, que a minha função é Francisco trata dos cafés. Ok. Acaba. Pá, eu agora não quero tratar dos cafés. Pois, Agora agora quero queres ouvir o que é que saber o as tio vai dizer. histórias. Isso é agora. O meu tio do Algarve também é a mesma coisa.
também volta e meia nos começa a contar histórias tipo, vocês sabiam que eu quando tinha 16 anos fiz isto e isto e isto? E depois tem muita graça, que é, porque estes são os irmãos da minha avó. Sim. E depois a minha avó fica tipo chateada ou tipo chocada com um delay de 50 anos. Pois, Pá, pois, e eu tipo, pois. eu não acredito, se fizeste isso é uma irresponsabilidade. E o meu X ficou tipo, foi há 50 anos. É que foi literalmente há 50 anos. Pois, Pá, e é olha, hilariante. isso é muito giro. E olha, e até uma das coisas que eu trouxe foi um bocadinho tipo relações polémicas Ok. que eu queria tentar trazer para aqui Uhum. e tentei investigar um bocadinho. E a primeira que eu tinha é: tu sabias que o José Sócrates foi candidato do Festival da Canção? Ah, não. Não sabia dessa. Se agora não tivéssemos restrição de autores, Metias. eu metia. Mas isso é hilariante. Agora, já viste a quantidade de pessoas que pode ter uma dupla vida? Sim, a minha mãe tinha um colega que cantava e que tinha discos editados. E era professor, não me lembro de quê, Ok. mas ele era do género. Ele tinha um pseudónimo Sim. e editava discos. É que eu conheci um professor que era cantor. Mas ele cantava com o seu próprio nome. Ou seja, imagina, Sim, um, sim, um sim, homem sim, sim. chama-se, sei lá, Rogério Moraes e o O disco nome, era de o nome Rogério do meu Moraes. era fixe, era Peu. Ok, E ele era professor de religião e moral e ok. cantava. Este aqui também é assim de uma disciplina, não é música, é Ok. de uma coisa qualquer. Sim, E canta nos tempos se fosse livres. música, Sim, por exemplo, o meu professor de música não era. no colégio, ele tocava na banda armada. Yeah. Pronto, e houve uma vez que foi lá a banda armada e ele estava lá a tocar tuba. Pá, por acaso, hilariante. Por acaso, olha, isso foi uma vez, aí eu lembro-me mesmo bem, que foi, eu lembro-me de ser puto, e de ele, para nos mostrar os instrumentos todos, Aham. trouxe bons instrumentos da banda armada, mas trouxe tipo uma tuba, um trombone, um tambor, não trouxe bateria porque eram bué Sim. peças, mas coisas grandes, estás a ver? Ele, não sei onde é que ele tinha aquilo, mas ele, Sim. esperem aí só um bocadinho, que eu vou, não sei, deve ter ido ao carro ou assim, Sim. e começa a entrar na sala com montes de instrumentos. Foi muito fixe, era para ele nos mostrar. E isto é de sopro, isto é de percussão, não sei o quê. Eu tinha isso, por acaso, porque a minha escola era mesmo perto da Metropolitana. E a minha ok. professora era da orquestra. Ok. Então às vezes a Metropolitana ia lá à escola. Eu lembro perfeitamente que a primeira coisa que eu quis tocar foi saxofone. Saxofone é fixe. Porque deve ser uma coisa bem fixe de tocar. E tinha um conceito que é. Só tem um problema o saxofone. Ok. Que é, tu não consegues tocar baixo. Pois não, O pois não. saxofone é Pois não. muito alto. É muito alto. Tenho um Isso é amigo que verdade. comprou um saxofone. Porque andava a aprender. Eu acho que ele comprou aquilo. É daquelas coisas que tu alugas. E vai... Ou seja, alugas e o preço da renda do saxofone vai abatendo. Quando chegas, imagina, a 3 anos de teres o saxofone, fica teu. O teu amigo fez um leasing de saxofone. Sim, mas isso faz-te com muita coisa. Achava que só se fazia de carros. Não. Não, tu também podes fazer, por exemplo, descobri no outro dia, também podes fazer, por exemplo, de cadeiras de rodas, de camas articuladas e assim. Mas isso eu percebo. Aquilo a certa altura torna-se teu, ou tu Isso eu tens a percebo. opção de ficar com ele. Um saxofone. Não, mas ele fez aquilo de saxofone. E são caros para caraças. Aquilo é acima de 1000€. Só que tu não só consegues tocar aquilo 2 ou 3 horas por dia, porque Pois. aquilo é. Não podes ter ninguém em casa. Sim. Tens de ser filho único ou órfão. Não estou a gozar. Para poderes tocar saxofone só assim. Epá, olha, tenho aqui só mais duas revelaçõezinhas. Sim. Que é, tu sabias que a Cláudia Vieira, Sim. a Sim, atriz Sim, a atriz e e apresentadora. apresentadora, já foi bailarina em Las Vegas? Que tipo de bailarino? Deixa só esta. Ok. E a última que tenho, Sim. Miguel Cristovinho, vocalista dos Dama, Sim. teve a isto Sim. de ser dentista. Sim, mas eu acho que. Não é desse. Mas há um gajo dos Dama cuja mãe é médica. Acho que. Não, pagaste não é ele. Acho que é o Caixa. Eu acho que sim. Mas sabes que. Eu sei porque tenho uma amiga de família que é médica e que foi colega da mãe do não. Cristo. É- De um deles. É que uma das coisas que eu tinha aqui é aquela música dos Dama que eu não sei o que é de dar. Sim. Ele passaria a ter a Isso música. parece um nome inventado. Eu não sei que sorriso hei de te dar. Sim. Mas pronto. Mas há boas vidas duplas, por exemplo, o Tomás Appleton. É o o dentista. rugby. É Mas isso dentista. não é bem. Mas ele diz que já deu bom jeito. Mas- Imagina, se eu jogasse rugby, curtia ter um dentista na equipa que me endireitasse. Sim. Mas isso não é bem, juro. Tipo, não era bué da fixe. Essas pessoas que são mais conhecidas, meio que tu depois encontrá-las
Sim, sim. numa segunda, tipo. Havia aí uma corredora qualquer que estava a tirar medicina. Não foi a Rosa Vanessa, Mota. não, Vanessa Não, Fernandes, uma coisa assim. deve ser essa, sim. Era aquela que o pai, o Venceslau, se punha. Vanessa, agora é sempre a sofrer. até ao fim." Acho que é Vanessa. que ia parando em vários Sim, sítios. sim. Pá, dizer só que esta informação eu pesquisei, portanto, pode não ser 100% Tu não accurate. confias em ti para pesquisar coisas. Não, eu confio em mim e eu encontrei agora. Tipo, Ok. isto é só aquela frase legal que se deve dizer. Sim, que é para Para não. não. Sim. Yeah. Tens mais revelações que trouxeste? Epá, agora estou-me a sentir mal porque eu não tenho assim muito. Não, eu Eu tenho mais uma ainda. Então chuta. Então pá, há conceitos que tu em miúdo não sabias o que era, não? Sim. E quando eu ia aos hospitais, bué de vezes, eu chegava tipo meio ao guichê Sim. e ouvia sempre tipo, eu tenho ADSE. Sim. E eu, Estavas que era uma doença. porquê? Eu tenho ADSE. E eu, tá bem. Sim. Acho que só que não é necessário dizer isso assim que chega ali, mas Sim. pronto. Achavas que podia ser ADSE ou SIDA? Achava que era tipo uma coisa semelhante. Ok. Só que eu não me lembro quando é que tive a revelação Ok. do que é. E isto acontece-me tipo com bué de coisas. Ok. Não te lembras de uma coisa que tu sabias perfeitamente, que não sabias o que era, mas não te lembras do ponto em que deste a transição. Eu lembro-me bem dos pontos em que dei a transição e em que estava à toa. Por exemplo, quando estávamos a trabalhar na empresa onde nós trabalhámos. Sim. Como é que era? Como é que se chama aquilo da proteção de dados, mas não é assim que se diz. RGPD. RGPD. É. Uma vez viram-se para mim. Como é que fazes com o RGPD? A sorte é que eu estava com duas pessoas. Também tinha entrado há pouco tempo. Mas eu devo ter feito. Eu só olho assim. Como é que fazia? Porque eu estava completo. Quando me perguntam RGPD, eu fico assim. Sim. Não queria dizer que não, então comecei assim a olhar à volta a ver se, Claro. se me aparecia alguma É coisa. tipo, E depois era ajudem-me. depois era B2B e B2C. Para mim era tipo um código do Buzz. Mas, Era um cheat code no GTA, estás a ver? E ia-me bué, aparecer um helicóptero. percebo bem. Mas hoje são conceitos que estão super interiorizados. Hoje sei, mas Mas tu lembras de quando é que aprendeste? lembro. Num momento em que eu não consigo Sim, buscar porque numa reunião finalmente perguntei: alguém que me explique o que é que isto é, porque estou há ok. 6 meses a Ok. tentar descobrir por mim. Não, B2B e B2C fui pesquisar. Mas RGPD foi. Óbvio. Assim, tipo. Mas é isto, tipo, isto era uma das revelações que eu tinha também, que é, pá, há coisas que às vezes tu meio que sabes, ou depois também não queres, e acho que também este é o ponto, que é, Sim. às vezes tu não queres dar o braço a dizer eu não sei. Sim, e às vezes também não podes, às vezes tens de parecer confiante. Sim, não é verdade. Porque depois, às vezes tens ali pessoas à frente É. e é um bocado aquela cena de ou não quero, ou não posso, porque uma coisa é as pessoas perderem logo a confiança em ti e tu se queres fazer um negócio, se queres alguma coisa, já foste. É logo, Ou sim. então é simplesmente não quereres. Sim. Eu às vezes, pessoas fazem-me perguntas e eu não quero dizer que não sei. Porque eu estou. Tu inventas. Não, eu acho que sei mais do que esta pessoa sobre este tema. Tu inventas? Não invento. Eu invento. Não, mas eu não tenho. Não, depende da pessoa. Mas é que eu não tenho muito jeito para inventar, sabes? Por acaso é verdade. Tipo, tu quando é para inventar. Não, depende muito. Não, mas já patinas. Tipo, já fica. Vê-se que não partes tão seguro. Estás a ver? Depende muito. Depende muito. É. Olha, o meu fast track é. Vai. Qual é que para ti, até agora, Sim. maio, foi a revelação do ano? Do ano. Mas em relação a mim, Ou que tu tenhas visto. Eu posso dar a minha, se quiseres. Vai. É, a minha é. O sono é mesmo bem importante. sim. Eu desvalorizava e acho que ainda não valorizo a 100%. Sim. Mas o sono acho que é das coisas mais importantes de estar regulado. Ok. E só a dar aqui, é o segundo episódio que eu consegui falar dele, mas já agora há um episódio do Watch TM que é Pedro Anderson e aquele O Henrique Prata. o Henrique Prata Sim. e falam lá tipo sobre coisas do sono. Vejam, Não, é mesmo importante o sono. Tipo, Sim. E nós, como futuros profissionais de saúde, é importante recomendarmos durmam. Não, mas é mesmo. Eu às vezes quando dormia menos, depois ia para as aulas e estava a dormir. E cada Mas sabes vez que também é mais muito passo importante? mal com noites mal dormidas. As horas de luz solar. Sim. Eu na Hungria passava muito a mal, principalmente no inverno, porque era do género. O sol nascia mais tarde do que cá em Portugal. Em vez de nascer, imagina, às 6h30, nascia para aí às 7h30, 8h30. Sim.
7h30, vá. E depois estava-se a pôr às 3 da tarde. Tu já foste ver a tua vitamina D? Não, agora estou fixe. Mas para casa devias de ver. Não, também não estive lá assim, assim tanto tempo Pois, para também, ficar também sem é verdade. vitamina D. E aquilo, ali em março, começa a ficar com horários fixos, porque depois muda a hora e não sei o quê. Epá, mas eu aí é que não notava, porque era... às vezes, por acaso nós nunca tínhamos saído de casa muito cedo. Mas estava sempre de noite. Pois, percebo. Sim, sim, sim. Passavas metade do dia de noite, depois não vias muito, depois como estava um frio de rachar. As pessoas também não saíam à rua. O que acontecia era, assim que havia o mínimo sol, Tudo na rua. soltavam todos a Mas frente. isso é muito para a rua. português. Isso também é muito português. Sim, Há um mas bocadinho lá, de sol, está às praias cheias. mas lá aquilo era mesmo impressionante. Pois. Pronto, ainda fazia mais falta o sol. É. Não, pá, mas para mim a revelação é a comida portuguesa é mesmo boa. Os Giro. temperos, os nossos temperos, pá, são mesmo bons. Giro. Olha, temperos e molhangas. Olha, agora lembro-me de uma coisa. Tu falaste em podcast. Estava a ouvir o Ar Livre com o Alvin. Uhum. Pá, e ele... Já não lembro se era uma ideia dele, se ele falou da ideia de outra pessoa. Ok. Que era uma loja que era a molhangas. Só vendia Molhos. pão e molhos. E era tipo... E tinhas lá testers. Ias provar. Por acaso vou-te dizer. Eu acho que essa loja era um sucesso. Epá, eu digo-te uma coisa. Uma vez fiz Qual uma é que coisa. dirias que é o melhor molho para melhor pão? É que eu acho que, para mim, Chuta lá o teu. bilhão pato. O pato é muito bom. Eu gosto muito do... Olha... Como é que aquilo se chama? Da carne de porco alentejana. Esse molho é muito bom. Ok. Também gosto muito do... O da francesinha. É um bom molho Mas para tens molhar que dizer batata, um- mas não é. Mas Não, é este que eu acabei de dizer. É carne de porco alentejana. molho Mas, por da exemplo, francinha, batatas. azeite com vinagre balsâmico. É bom. Também Mas o da olha. francinha, lá está. É que para a batata é bom, para o pão é mau. Para o pão não é bacana. Pá, mas a francinha tem pão, não é? Sim, mas não te dá vontade Sim, de molhar não lá dá, o pão. não- Mas não molhar dá. a batata dá. Sim, mas também, por exemplo, sempre achei bem estranho pessoas que metem lá as batatas. Tipo, Não, é não. melhor. Meter lá para dentro. Yeah. Não. É Mas pegas não- na batata e molhas. é melhor. Pô, mas eu também acho estranho a malta que no McDonald's pega no ketchup e despeja para cima das batatas. Só Eu como faço as isso em batatas, casa. eu como as Só faço batatas isso em do casa. Mac. Eu não. Eu gosto muito mais de ter um molho à parte E melhor. e a batatinha ou o Percebo. pão ao lado. Mas olha, gosto muito. Azeite e vinagre balsâmico com o pão. Gosto E muito. houve uma vez, eu acho que estava em Fátima. Ou estava em Fátima ou estava em Rio Maior. Isto é muito importante. Foi numa das duas. Não, Fátima é importante porque pá, é um sítio Sim. que aquilo tinha lá amostras de azeites e de coisas. Eu tinha lá assim uns quadradinhos de pão. Olha, imagina, cubos de açúcar, mas em miolo de pão. Crotons. Os meus pais nem sequer estavam a ver. Pá, eu era puto, eu rapei aquilo tudo. Aquilo era tão bom. É crotons, ou Não, porque eram moldes. Os crotons são torrados. ok. Aqueles eram moldes. E Era eu mesmo tô nesse- miolo. Sim, Os sim, cuecos sim, faziam sim, aquilo. sim. Aí, mas aquilo era, olha, era assim. Tu em miúdo não fazias uma coisa que era tipo pegar no pão e tirar o miolo e fazer Fazia. comprimidos. Sabes quem é que ainda faz isto? O meu irmão e a minha mãe. Fazem, tipo, nem Sim, tirar o miolo. sim. A sério. Nós gostamos muito de ir a uma churrasqueira. Por acaso, não tens uma cena que é. Há sítios específicos que têm um pão específico só há ali. Não é- Por exemplo, Sim. a minha avó tem um pão. Eu não faço ideia onde é que a minha avó compra este pão. Mas o pão em casa da minha avó, pá, é diferente dos outros sítios. Mas isso, há sítios que para mim é tipo. Pá, posso dar um exemplo. Há um restaurante que é ali ao pé das Caldas, que é o Salão dos Amigos. Sim, já ouvi o nome. Basicamente, todas as entradas Uhum. é um conceito. Tipo, as entradas só daquele restaurante é um conceito. Sim, E o pão sim. vem quentinho, broa Sim. de milho e pão normal. Tipo, aquele pão tu não encontras em outro lado. É isso, Isso aí, é estranho. percebo, Pá, olha bom. e nessa churrasqueira irrita-me particularmente porque eu gosto muito do pão de lá. ok. E é do género, que ele vem 4 bolas para a mesa. Sim. E o meu pai comemos uma bola e depois olhamos, ainda há mais 2 bolas. Espreitamos e está assim um buraquinho. E tudo rapado por dentro. Sim, sim. Muito bem. Mas sabes por acaso irritam-me, às vezes irritam. Depende dos sítios e dos conceitos, mas há muitos conceitos que me irritam. Uma vez estava em Setúbal, num restaurante, Uhum. e o meu irmão queria uma mousse de chocolate. Sim. E eu faço muita coisa. E admito, e olha, outro me há culpa, pronto, que é. Imagina, tu pedes uma sobremesa e eu digo, olha, é uma colherzinha. Eu digo que só vou comer uma colher. Pá, e acaba a comer mais do que uma colher. Sim. Com amigos, eu tenho mais pruridos nisto, Ok. mas, pá, com o meu irmão admito que. Ele nasceu depois de mim, eu já cá estava quando ele nasceu. E pronto, ele também me faz outras, Sim. portanto ficamos quites. Sim. Pá, mas ele pediu uma mousse de chocolate. E eu juro que só ia tirar uma colher. E a minha avó também só ia tirar uma colher. A minha avó é o tipo de pessoa que pede uma sobremesa, tira uma colher e diz, agora é para vocês. Uhum.
E o homem diz, não, isto aqui é uma experiência, não sei o quê. Mas não era um restaurante desses. Era um restaurante de choco frito. E então ele só se vira. Eu estive a falar com médicos e eu juro-vos por tudo que isto não é o fenómeno da sugestão. Estás a ver? Quando tu estás sugestionado para algo, depois. E ele começa a explicar o processo, pá, e uma conversa, pá, de 10 minutos. E agora provem uma colher, sem nada. E agora uma colher com um bocadinho de azeite. E agora uma colher com sal. E agora, o resultado, cada pessoa comeu tipo uma colher de mousse. Sendo que só o meu irmão é porque aqui podia a mousse e o meu irmão só estava. O homem perguntou, mas querem a performance? Querem o conceito? Mas ele estava todo entusiasmado e eu a achar, pá, este gajo deve ser o dono do restaurante e está, pronto, a achar que, não sei, que vai vender alguma coisa e nós, está bem. Pá, eu dispensava tanto aquela performance. Sim, percebo. Até porque o fenómeno que ele explicou, dizendo sempre, isto não é sugestão, vais ao PubMed ou uma é daquelas... definição de sugestão. É a definição de sugestão. Yeah. E é assim, e não é por tu dizeres que não é a definição de sugestão que não é a definição de sugestão. Isso é Estás a perceber? Sim, percebo. Não é por eu dizer isto não é um copo, Yeah. que isto vai deixar de ser um copo. Não é por eu dizer que isto é um garfo, que isto é um garfo. Sim. Pronto, ele descreveu o fenómeno de sugestão. Claro. E deu-nos uma amostra prática disso. Meu Deus. Pronto, eu estava um bocado irritado porque não me apetecia mais. Sim, não querias comer mais mousse. Não, ao menos, se me vais dar um espetáculo, dá-me um bom espetáculo. Sim, não, isso é um ponto. Olha, era como o meu professor de história dizia: engana-me bem. Pá, se me vais enganar, engana-me bem. Olha, tinha aqui uma pergunta também e acho que era de fazer. Qual é que para ti, neste ano, ou nesta época, foi a revelação futebolística? Deste ano. Pode ser de jogador, equipa. Ok, eu diria. Podem ser da mesma equipa. Sim. Equipa PSG, ninguém estava à espera que eles Ok. chegassem à final da Champions. Jogador, pá, que eu já sabia que ele jogava bem, mas não tinha ideia que ele era tão bom. O Vitinha, da seleção. Ok. Eu acho que, eu até arrisco dizer, houve uma altura que eu dizia, o Bernardo Silva, e há 2 anos, o Bernardo Silva é o melhor jogador da seleção. Uhum. O Bruno Fernandes não estava a jogar tão bem, o Sim. Cristiano já estava a decair, o Bernardo Silva era o melhor. Hoje em dia, o Vitinha é o melhor jogador da seleção nacional. Sigo com o nessa. Pá, Perfeitamente. tiras o Vitinha dali, Porque é um jogador muito interessante. não anda. É um jogador muito interessante. Não sim. anda. Sim. Concordo com a equipa e gosto. E estou a Eu torcer gosto por sempre de ver eles. um baixinho. É verdade. Estou a torcer por eles para ganharem tipo, a Liga dos Campeões. A minha revelação, eu acho que é a Liverpool. E vou dizer porquê. Por causa do novo treinador. Por e novo não estava à treinador. espera. Eu estava à espera Ok. de uma má época de Liverpool e, portanto, acho que foi uma boa revelação. A nível de jogador, Pavlidis. É isso, eu também não estava à espera que ele fosse tão bom. Pavlidis, Joga tipo, muito. eu tinha expectativas nele, mas acho que quem começa uma época assim Sim. e acaba a fazer golos, a Sim. ser preponderante, acho que tem que ser uma revelação. Sim. Mas por acaso o Benfica teve várias revelações este ano. Também acho. Tomás Araújo também jogou muito bem. É um craque. E é um depois craque. também tens aquele, a menina, o Sheldrup. Sim, e o Que Carreras. eu achava, ok, ele não vai fazer. Mas o Carreras eu já achava que ele Também era vá, bom. vamos dar O Carreras e o outro, e o Actor Koglu, eu já Sim. sabia que eram bons. Sim, Agora, o Sheldrup eu achei. Já teve cá uma vez, não fez grande coisa. sim. Agora, joga bem. E eu achava, pá, ele é muito baixinho, ele leva uma carga de ombro, sei lá. Não, é muito bom jogador, é o do Eduardo Babyface. Quaresma. É o nosso Babyface, é verdade, sim senhor. Bem Já agora difícil vamos só ser simpáticos, vá, assim do Sporting, eu diria Yulman. Não, mas esse já era bom. E do Porto, Rodrigo Mora. Muito bom. Esse é bom. Mas o Sporting aquilo não mudou muito, então. Sim, eu sim, já sim. achava que eles eram bons todos, no geral. Embora eu seja do Benfica, eu já os achava bons. Sabes quem é que isto agora nos vamos lembrar este momento? Eu tenho pena do outro guarda-redes do Sporting, do Uruguai. O Franco Real. Yeah. Também gostava muito. Porque o gajo é fixe e é simpático. O Rui Silva, não o conheço. Eu gostava muito do Franco Real no Sporting também. Coitado. Agora isto fez-me lembrar o Bet Show, aquela coisa da Betano, do Alex Bride e não sei quem. Sim. Pois é, há um gajo, eu acho que ele fala para a Betano, que é português, porque é que ele faz o podcast em inglês? Não sei. É que ele depois diz os É nomes. este que eu estou a dizer, é o É Alex. que esse gajo depois diz os nomes. Por exemplo, ele em vez de dizer ele é português, ele tem arte de ser de Cascais, em vez de dizer o Ruben Dias, diz Ruben Dias. Epá, É verdade, olha que é verdade. Mas eu já o ouvia falar tipo em português e ele mesmo assim diz os nomes com o sotaque. É estranho, é estranho. É só estranho. Só se estou lá ou assim. A questão é que uma coisa é tu veres, ok, ele é um inglês que viveu em Portugal muitos anos, então Sim. fala com sotaque inglês. Sim, ele não.
Mas não, eu lembro que tenha tipo uma mãe ou um pai inglês. Sim, sabe falar É português. tipo Miguel Esteves Cardoso. Miguel Esteves Cardoso tem a mãe dele é inglesa. Sim. E tu, se eu ouvias falar, não dirias. É. Pronto. Acho que não disse a minha opinião polémica, mas disse isto aqui Sim. com o Rodrigo Mora. Pá, dizer só que às vezes também saber coisas e revelar coisas pode ser um bocado underrated. Sim. Era só isto. Sim. Muito bem, mais um flightzinho Pá, feito. de revelações não tenho assim mais nada. Este ano nasceu-me o meu primeiro pelo no peito. Pronto. É a grande revelação. Yeah. Tive uma ideia. Vou vendê-lo. Olha, faz isso, sim, senhor. Isto é assim. Como eu ainda não recebi a mesada, portanto está um bocado apertado. 15 paus e é vosso. Olha, então vamos fazer o GoFundMe. GoFundMe. Exato. Não, olha isso. Isso até parece que eu sou um coitadinho. Não, estou a gozar. Mas 50 estou a gozar, cêntimos. não está a gozar. apertado. A questão é: bora fazer um leilão. Olha, isso era bem. Isso é muito mais engraçado. Fazemos uma live no YouTube. Um leilão. Muito bem. Tu Bom, vendes o teu bigode, Não, que eu já o operei. eu vendo o meu pelo peito. Já o operei, já está bom. Muito bem. Então, malta, vemos na próxima semana. Um grande abraço e É isso. obrigado. Obrigado por ouvirem. Abraço. Tchau, tchau. Nada a declarar.